e à esquerda sem distinguir pessoas. Por quê? Porque matou uma das suas pretendentes, morreu de febre amarela. Então, ele se admira, ele fica perplexo, não porque a doença matou uma pessoa, mas porque matou essa pessoa que era de uma classe social elevada. Ele não se admira pela doença, ele se admira pela doença não escolher a quem mata. Então, o professor Carlos Júnior vai falar um pouco agora sobre a febre amarela. Vamos falar um pouco sobre a questão da febre amarela, né? A febre amarela também, né, ela entra no rol das epidemias, né? Na verdade, ela é uma endemia, é uma doença que ela ocorre sazonalmente, assim como a dengue, né, a zika, a chikungunya, né? E, de certa forma, essas doenças ocorrem, às vezes, mesmo pela própria devastação, né, da mata original, certo? Os animais, os insetos não têm um local para eles ficar habitualmente, né? Tudo isso é fruto do homem, né? O homem polui e devasta o planeta, né? E aí ocorre essa liberação desses animais silvestres, né? Insetos também que não têm contato muito com o ser humano. E aí o que ocorre? Pela essa devastação, né? Os mosquitos buscam novos locais, né? E aí acabam por infectar as pessoas, né? E aí as pessoas sempre tem esse preconceito, como foi falado aí da professora Nancy, né? Do gato preto, né? O gato preto é um objeto das bruxas, né? Até mesmo os astrônomos do início, os grandes cientistas, eles foram acusados de bruxaria. O próprio Galileu ele foi condenado pela Santa Inquisição. Depois aí ele perjurou, né? Mas, no entanto, ele não deixou de seguir seus ensinamentos científicos, né? Então, a febre amarela ela ocorre justamente por causa disso, por causa da devastação, né, das matas originais. Ultimamente nós estamos vendo um aumento crescente, né, até essa questão da liberação, né, da devastação da Amazônia. Isso, né, segundo alguns cientistas, inclusive o Al Gore, né, fez um documentário, né, que ganhou até o prêmio Nobel, né, Uma Verdade Inconveniente. Ele fala muito disso, certo? Que existem cidades, por exemplo, na África, que foram construídas em terrenos altos, né? Tipo uma montanha, uma planície. Por quê? Porque exatamente nesses locais os mosquitos não chegavam, certo? E aí o que acontece? Com a devastação, os mosquitos começaram a se alcançar cada vez lugares maiores e, consequentemente, conseguiram alcançar as cidades. Então, você vê que a devastação ela é um problema extremamente crítico. Certo? As endemias também elas podem ser controladas de acordo com o controle do meio ambiente, né? A ciência está para isso, para orientar, para alertar, né? Para verificar onde é que é a causa, né? Toda a situação ela nem sempre a gente pode dizer que ela tem uma causa lógica, mas a gente pode buscar um pouco de lógica naquele assunto. Então, a febre amarela ocorre justamente por causa disso, pela não conscientização do homem, né? Do Estado, em não deixar que certas matas, certos locais sejam devastados, locais de habitação natural desses animais, professora. Quanto a isso, tem uma curiosidade também, Carlos Júnior, em relação aos macacos. Né? Em relação aos macacos, nesse período, a curiosidade era que os macacos morriam antes que a febre amarela chegasse às pessoas. E eles começaram, então a população começou a matar os macacos, achando que os macacos eram transmissores da febre amarela. Mas, na verdade, a explicação científica é outra. Pode dizer aí, Carlos? Posso. A questão do macaco, como a senhora colocou aí, é exatamente isso. Os macacos, eles são... existem vários ditos populares que, às vezes, eles vão ao encontro da ciência, né? Alguns conseguem essa façanha, né? Como presente, algumas pessoas falam o seguinte: certos lugares que a gente ouve o coachar do sapo, ou então a cigarra, ou o grilo, né? São lugares que ainda não tem um nível de poluição tão elevado, certo? Então,
algumas coisas realmente elas acontecem, né? Esse de fato acontece, né? Esse dizer comum, do senso comum, né? De achar que certos locais que a gente encontra determinados tipos de animais, eles são menos poluídos. Isso aí é fato, certo? Encontrou um sapo, encontrou o som da cigarra, mas a questão do macaco, ela é totalmente de encontro. Por quê? Porque o macaco, na verdade, ele é um indicador, ele seria um indicador onde não haveria vetores de febre amarela, né? No caso, o mosquito. Então, matando o macaco, você não teria como fazer essa análise científica e verificar se realmente aquele local há uma infestação de mosquitos que poderão ocasionar febre amarela. Então, na verdade, as pessoas erroneamente matam os macacos, como também erroneamente fizeram na questão que a senhora tinha falado, a questão dos gatos, né? Você matou, né? Jogou fora os gatos, inclusive isso acontece até hoje na pandemia, né? Eu tenho um gatinho aqui, a gente pensa, poxa, o gato pode ser um vetor dessa doença, mas não, né? Não foi comprovado que ele não é um vetor. Ele pode carregar o vírus, mas transmitir para o ser humano ainda isso não ocorre. Então, eles achavam que o gato era o culpado, porque o gato era associado à bruxa, matavam os gatos, jogavam fora, e aí os gatos eram os predadores naturais dos ratos, e aí isso fez com que os ratos se proliferassem. Então, o macaco morrendo, você fica meio que, esses mosquitos ficam meio que invisíveis, né? São indicadores, né? Existem peixes, por exemplo, que são indicadores, plantas, indicadores que certos ambientes aquáticos, eles são propícios para a vida e não tem uma certa contaminação, certo? Por exemplo, quero fazer uma análise de uma água, certo? De um determinado rio, córrego, né? Eu tenho certos peixes, certos animais e eu coloco lá, eles são chamados de bioindicadores. Então, eles vão indicar se realmente a concentração de chumbo, metais pesados ou qualquer outro poluente está acima do normal e aí eles vão acabar morrendo, certo? Então, há de se ressaltar muito essa questão do macaco, que ele não é o vetor, né? Ele é apenas um indicador que ali tem ou não, né? Mosquitos, no caso da febre amarela. Ainda em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, quando Brás Cubas está reclamando sobre a pandemia, ele coloca que as pandemias elas são necessárias para fazer uma limpeza social. Veja bem, nós temos as teorias de Darwin e nós temos a teoria do humanismo e nós temos a teoria de Quincas Borba. Uma teoria criada por ele chamava-se humanitismo. Veja a sagacidade de Machado de Assis, a ironia que ele utiliza quando ele faz a criação dessa teoria dentro dessa obra. Ele faz uma analogia ao humanismo, mas só que com uma pitada de ironia crítica bem apimentada, né? Vamos lá. O humanitismo era a teoria criada por Quincas Borba que dizia o seguinte, que os fortes sobrevivem. Parece até os dias de hoje que nós já ouvimos frases semelhantes, né? Os fortes sobrevivem. A sua teoria era criada a partir de uma história que tinham dois exércitos que tinham que atravessar um campo para chegar aonde tinha muitos alimentos. Um campo de batatas. Batata é um alimento super nutritivo. Só que para esses dois exércitos só tinha um total de mantimentos que não dava para alimentar os dois exércitos. E se dividisse o alimento, os dois exércitos morreriam. Então, o que eles tinham que fazer? Brigar por esses mantimentos. Guerrear por esses mantimentos. Então, aos perdedores o ódio e aos vencedores as batatas. Então, tinha essa luta de classes sociais onde só uma iria prevalecer. A teoria de Darwin é vista aí no âmbito social, extremamente social. E o que Quincas Borba coloca nessa revivida? Porque isso quer dizer que ele era mais forte. Quer dizer que ele faz parte de um grupo privilegiado. Percebam essas pequenas ironias, essas pequenas falas. Lá em Quincas, e ele ainda coloca a questão sanitária.
Mas essa questão sanitária que o professor Hugo falou, vamos tratar lá, lá em Quincas Borba, que é a terceira obra. Mas, professora, Quincas Borba não morreu lá no livro de Brás Cubas? Morreu. Só que Machado de Assis faz uma trilogia. Alguns consideram que ele fez uma trilogia para falar da humanidade, e essa trilogia segue Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, cada um falando de algumas especificidades do ser humano, não especificidades boas, digamos assim. E Quincas Borba é o segundo livro dessa trilogia. Nesse livro nós temos o Rubião, que será o protagonista dessa história, e teremos Quincas Borba. Quincas Borba faleceu, a pessoa, mas Quincas Borba tinha um cachorrinho, ao qual ele deu o nome de Quincas Borba. É muita pretensão, né? E esse cachorro, a condição para alguém herdar toda a fortuna de Quincas Borba era cuidar de Quincas Borba até a morte, o cachorro. Então, Quincas Borba, ele era um filósofo louco. Louco mesmo. Era um filósofo louco, desenvolveu essa teoria do humanitismo, e ele acreditava na seleção natural pelas classes sociais superiores. Ele acreditava que existia classe social superior à outra. E essa superioridade dava-se pela questão financeira e de formação. Então, ele coloca Rubião como protagonista, Machado de Assis coloca Rubião como protagonista de Quincas Borba, e Rubião, apesar de ter tido aulas, apesar de ser o discípulo de Quincas Borba, apesar de conhecer a teoria, ter estudado, ele era uma pessoa simples, pobre. Não teve o nascimento de berço. E o que acontece? Quando o Rubião recebe a fortuna, ele vai para o Rio de Janeiro para poder gastar esse dinheiro, para usufruir dessa fortuna. Na viagem, durante a viagem, ele diz aos 4 ventos que ele é o novo rico. E dentro desse veículo, dentro desse transporte, tem um casal bem nascido que não tinha mais posses. E o que acontece? Eles eram espertalhões. E eles se apresentam para Rubião e dizem que ele não pode ficar dizendo isso aos 4 ventos. E todos os conselhos que ele dão, a princípio, parece preocupação. Mas, na verdade, são 2 aproveitadores que, ao longo da história, nós vamos ver, se aproveitam do Rubião, ficam com a herança do Rubião, e a Sofia, que é a personagem feminina mais bonita de Machado de Assis, seduz o Rubião, mas nunca tem nenhum envolvimento com ele. Tudo fica no campo da imaginação do Rubião. E Rubião acaba por enlouquecer. É levado ao hospício, depois volta para a sua cidade. Mas a história, em suma, só mostra que essa teoria do humanitismo de Quincas Borba, que os fortes sobrevivem aos fracos. E ele coloca no livro Quincas Borba, quando ele volta a falar de epidemia, ele coloca essa questão para fazer essa limpeza social, para que os fortes continuem, e ele coloca a questão da ciência. Ele diz que as moléstias, as pandemias e epidemias são necessárias para que a ciência prevaleça. Só a partir das doenças aparecerão as curas. A partir das moléstias é que a ciência poderá investigar. E as mortes das pessoas será apenas, como ele diz, um mal necessário. Pode parecer pavoroso, mas a partir daí é que a ciência progride. Vejam a visão. Então, é como se é o que vemos hoje.
enquanto as mortes são números, elas não apavoram. Elas apavoram a partir do momento que elas viram rosto. E nós estamos vivenciando isso. Então, a questão da falta de higiene, a questão das imundícies na rua, quando o professor Hugo falou, exatamente era essa questão que ele tratava. E ele diz que a mãe da higiene é a imundície. Que é a partir da imundície que a higiene se faz necessária. Então, como eu falei numa fala anterior, as cidades brasileiras, de uma maneira geral, eram o quê? Um amontoado de gente, né? Uma aglomeração urbana. Então, as cidades não se pensava em obras públicas no sentido de criação de galerias, né? Poucas cidades têm esse sistema, como São Luís teve, porque ela, de certa forma, ela teve um certo planejamento, Mas a maioria das cidades eram sujas mesmo, tanto que se jogava dejetos, urina, tudo se jogava pela janela, né? Havia sujeira nas ruas. Tanto que São Luís tem uma rua, tem vários nomes pitorescos, mas tem uma famosa que é o Beco da Bosta, que é famosa por quê? Porque os escravos, no fim da tarde, eles iam levar o quê? Os dejetos dos banheiros e jogar na maré. Então era como eles passar ali e ali sempre cair, sujar, né? Então havia essa falta de higiene, tanto nas cidades, né, como também nas cidades portuárias, como São Luís, Belém, Salvador, né, o Rio de Janeiro. Então era comum, durante o século XIX, houveram várias epidemias, principalmente por volta de 1854, 55, um período que teve muitas epidemias em várias cidades. Por exemplo, em São Luís teve epidemias de varíola, teve epidemias de cólera, como foi falado aí também. Cólera teve em 1855, em Belém, em Pernambuco. Febre amarela também teve, né? Apesar de estar ligado diretamente, mas teve febre amarela em Pernambuco também, em 1849. E justamente essas doenças, elas vinham como? Né? Muitas delas vinham por conta do comércio marítimo que havia, né? O comércio marítimo entre o Brasil e a sua metrópole. Então, os navios, eles vinham e acabavam trazendo. Pessoas, às vezes, ficavam doentes durante a viagem. O próprio mosquito, ele também, apesar de ser um mosquito originalmente de viver no mato, ele acaba vindo, se adaptando à questão do ambiente urbano, né? E ele acaba viajando junto com as pessoas. Eles entram nos navios porque eles procuram o porão, um local onde ele pode ficar ao abrigo da luz, fora da luz, né? Então isso era muito comum. Traziam ratos também, e todos esses animais, essa sujeira que vinha com esses navios, quando chegavam, eles acabavam o quê? Se espalhando, aportando também diretamente nessas cidades, né? Lugares acabavam tendo esses surtos de epidemias, né? E chegavam nas capitais, e da capital elas acabavam algumas indo para o interior também, né? As pessoas doentes acabavam levando essas doenças, o próprio cólera, né? Uma cólera que é uma doença horrível também, a peste bubônica, pelos ratos, por essa falta de noções de higiene, né? As noções muito básicas, às vezes, e os próprios sistemas de tratamento, de saúde mesmo dessas cidades, antigamente, sempre tudo, quando tinha esse surto, tudo era muito improvisado, havia uma improvisação, né, tanto de hospital como forma de tratamento, então era muito difícil, né? Então, a gente tem ao longo do século, a segunda metade do século XIX, vários surtos de várias doenças, desde febre amarela, dengue, cólera e varíola, né? Doenças horríveis, né? Então, muita gente sofreu por conta disso. Protocolo, né? Eu estava vendo um jornal antigo, né, numa publicação, e o protocolo de combate às epidemias, né, a primeira que a gente teve aí da gripe espanhola, né, em 1918, teve cerca de 3 ondas, né? Cada onda teve um nível de mortandade extremamente elevado, sendo que a terceira, né, no Clube Paulista, ele ficou só, as pessoas voltaram novamente a fazer os hospitais de campanhas, só que o que aconteceu, né? Há alguns cientistas que acham que houve o efeito manada, né? As pessoas já estavam contaminadas de certa forma, então o vírus não foi se propagando. Então acabou de contaminar, a terceira onda ele contaminou só cerca de 11 pessoas. Então o protocolo de 1918, ele é o mesmo
que a gente trata atualmente. Então, estamos aí 100 anos, né? Pouco mais de 100 anos ou menos. Então, o protocolo continua sendo o mesmo. Isolamento, medidas sanitárias, que naquela época eram extremamente precárias. Você imaginar uma casa com fossas e as pessoas não tendo cuidado, lavar a mão, né? A gente vê algumas culturas com esses cuidados, né? A cultura judaica, a gente enxerga um pouquinho essa questão do lavar a mão depois das necessidades, antes de almoçar, de fazer alguma alimentação, certo? Então, a população brasileira não tinha esse cuidado. Então, os protocolos praticamente são os mesmos, né? Tóquio, você vê que desde a década de 70 eles utilizam máscaras, são extremamente cuidadosos, zelosos. Taiwan teve um índice de mortalidade baixíssimo, certo? Baixíssimo com relação à epidemia atual do coronavírus, porque eles testaram logo aquelas pessoas que tiveram contato, isolaram todas as demais que não tinham, certo? Primeiro eles identificaram cada pessoa e isolaram aquelas pessoas, e as pessoas tinham essa consciência, coisa que a gente não vê atualmente, né? As pessoas continuam se aglomerando, as pessoas continuam não utilizando máscaras, questões ideológicas, certo? Você vê até alguns discursos de eugenia, né? Essa questão da obra literária ela é uma reflexão extremamente importante, porque ele diz que a imundície, né, é a mãe da higiene. Então, por causa da imundície, você conheceu a higiene. Então, se você já conhece a higiene, você tem que fazer melhoramento com esses protocolos cada vez mais. Nós temos algumas coisas bastante preocupantes, né, que as pessoas acham, alguns cientistas acham que essa epidemia ela não é a primeira e não vai ser a última, né? Eu estava lendo alguns artigos e olhei um coronavírus também parecido com esse, e era um vírus que surgiu na Índia, né, de nome Nipah. Então, esse vírus ele tem uma letalidade de 85%, ele causa danos gravíssimos neurológicos, né? Surgiu um surto regional, né? Um surto epidêmico na Índia em 2001, 2003 surgiu na Malásia outro surto epidêmico desse vírus, né? É um vírus também que o reservatório é o morcego, né? Dos coronavírus. De quase todos os vírus, o morcego ele consegue ser um reservatório. E certas questões do hábito, do metabolismo do corpo dele faz com que ele não desenvolva a doença. Então, esse Nipah, ele, 2001, 2003, 2005, Tailândia, se as pessoas não tiverem protocolos para conter esses novos vírus que cada dia estão surgindo devido ao não cuidado da humanidade com sua casa, que é o planeta Terra, eles vão cada vez surgindo e causando essas mortandades, né? Que a início tornam-se inúmeros, né? E depois, infelizmente, às vezes acontece de tornar-se rostos, pessoas conhecidas, entes queridos, amigos, né? Então, tem uma necessidade de ter um protocolo para conter, um protocolo para prevenir, certo? Uma vigília constante sobre a questão desses vírus. Então, é extremamente importante por causa disso. Então, já que você conheceu a imundícia, que é a mãe, né, a grande causadora, é importante que você tenha cuidado com a filha, que é a higiene. E aí, a higiene, você tem que ter cada vez mais melhoramento de protocolo, certo? Uma curiosidade histórico-social é que quando essas pandemias, epidemias aparecem, a primeira atitude governamental é negar a existência dessa doença enquanto pandemia ou enquanto epidemia. O primeiro protocolo político-social, infelizmente, porque essa negativa, ela retarda as providências que devem ser tomadas para evitar a contaminação maior. A sujeira é mãe da higiene, né? Então, como eu falei antes, nesse período do século XIX, as cidades eram muito sujas, imundas. Então, depois vai surgir o discurso também, justamente, higienista, de limpeza. Só que sempre carregado dessa política de limpeza, tem uma política de limpeza social. Ou seja, as grandes cidades, elas passaram por um processo de quê? De tentar limpar, urbanizar melhor as cidades, mas, por outro lado, o que era? A questão de utilizar a elite, a classe econômica mais alta, elas se apropriarem desse espaço urbano onde você tem que eliminar as classes sociais mais indesejáveis, os pobres. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, várias cidades,
você vai começar o quê? Se criar, limpar o centro, você se revitalizar, onde você se limpa, bota lojas chiques e tal, e o povo que vivia lá, a galera pobre, vai sendo, de certa forma, expulsa daquele espaço. Eles vão sendo expulsos da cidade, e é a partir daí quando eles vão começar o quê? A ocupar os morros, outros locais antes, mais distantes do centro. Essa ideia de você, vamos tornar esse lugar limpo, então vamos tirar quem não interessa. É só a gente, uma elite, e joga o pessoal para algum lugar onde a gente não possa vê-los, né? Então isso aconteceu, por exemplo, em São Luís também, numa época que ocorreram doenças, epidemias, onde você se isolou o centro de outros bairros, como a Madre Deus, né? Você deslocou pessoas para levar o desenvolvimento do centro, você vai tirar pessoas que moravam naquela região do anel viário e vão ser deslocadas para outra região mais distante, onde hoje é o Anjo da Guarda. Então sempre tem essa política de sujeito discurso higienista, de limpeza da sociedade, mas também de limpeza social, né? De certa forma racista, né? A questão de higienizar, melhorar para a gente, para os outros não. Os outros a gente tem que esconder debaixo do tapete, vamos dizer assim, né? Exatamente. E o que falta muito para melhorar, para mudar esse discurso, podemos pensar assim: as pessoas que detêm o poder social, econômico, claro que o poder, a classe social está ligada ao poder econômico, se mudasse, poderia mudar essa visão, e aí nós temos uma outra ironia de Machado de Assis, quando ele ilustra duas cenas na sua obra, que com Brás Cubas montado no escravo, surrando e chamando ele de besta, era uma brincadeira, e quando esse mesmo escravo é alforriado, Brás Cubas encontra ele no mercado fazendo a mesma coisa com outro escravo. Então, o que mudaria isso? Seria eu mudar minha posição social? Não, seria eu ter consciência de classe. Seria eu ter a consciência de que socialmente as coisas têm que mudar. Não se eu mudar de classe, eu continuo com aquele mesmo pensamento de quem já era dessa classe. Então, a consciência social é muito necessária, hoje principalmente. Nesse caso aí, a gente vê, então, não houve uma consciência de classe. O que tem é o quê? O cara ele começa a reproduzir a mesma atitude do opressor. Né? O oprimido reproduz a mesma condição do opressor. Não há uma consciência. Então, isso ele acaba reproduzindo para se inserir dentro desse contexto. Né? Então, encerrando aqui, que a gente pode ver que o Machado de Assis, ele, como falou, ele é muito sagaz, ele cutuca, usa uma ironia para cutucar as pessoas, a questão da própria personagem Eugênia, né? A Eugênia, que é uma ironia com a questão da eugenia, né? Por quê? Porque ela é uma menina linda, que está dentro de um padrão burguês, mas o que? Ela tem uma deficiência física. Então, a partir da ideia da eugenia, ela já não servia mais. Ela já tinha que ser eliminada, né? Porque dentro da eugenia existiam duas concepções, a chamada eugenia positiva e a eugenia negativa. A eugenia positiva é quando você tenta, eles tinham essa concepção de melhorar a raça, como foi a ideia de vir, que se para melhorar a raça brasileira, eles tinham que trazer italianos, brancos, pessoas para melhorar a raça. A eugenia negativa, que é a que desandou para a questão do nazifascismo, é que quando você, para ter esse melhoramento, você tem que eliminar os indesejáveis através da esterilização ou da eliminação como em massa, como ocorreu no nazismo, né? Que é uma coisa horrível, né? Então, a gente vê a própria questão do humanitismo, né? Essa tese dele lá que não deixa de ser uma brincadeira, uma ironia ácida em torno do humanismo, só que justamente ele vem travestido da própria eugenia, a ideia de que só os mais fortes conseguem vencer, né? Se adaptar, que a gente tem que lembrar que o darwinismo, né, a questão da origem das espécies, que o processo de adaptação, o Charles Darwin, ele fez essa pesquisa dentro do campo da biologia, ou seja, através do processo de adaptação ao longo de milhares e milhares de anos, onde os mais adaptados, os animais mais adaptados, têm maior possibilidade de repassar seus genes. Né? Então, por isso eles conseguem
viver e ter essa grande diversidade de animais, né, de seres vivos. E essa concepção da biologia, ela vai ser, como pode dizer, ela vai ser pega por alguns pensadores e vão adaptá-la para o campo do campo social, como foi o caso do Herbert Spencer, o Arthur de Gobineau. Então, todos esses pensadores eles vão pegar uma ideia do campo da biologia e vão tentar adaptar o campo social para quê? Legitimar esse discurso de superioridade, de mais adaptado, porque a partir daí a história, ela vai ser a história das sociedades, ela também vai ser atrelada à ideia de história de raças. Existe por que essas sociedades são mais desenvolvidas, as sociedades europeias? Porque eles pertencem a uma raça mais avançada, mais adaptada, e a própria história legitima isso. Essa é uma ideia eurocêntrica que vai ser repetida com o intuito de quê? De você dominar outras sociedades, as colônias, você dominar a África, essas grandes potências como a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, a gente poder ter a Alemanha ter colônias para poder explorar. A gente vai dominar porque a gente está levando esses povos, a gente está levando nossa civilização. Esses povos são bárbaros, eles são atrasados, né? Então essas são concepções que são implantadas também na própria sociedade dominada. As pessoas naquelas sociedades acabam acreditando nisso, que é como o caso do próprio personagem que você falou, que ele era um escravo, ele via carregando o seu dono, e depois, quando ele consegue a alforria, ele vai reproduzir o mesmo sistema, onde ele vai o quê? Escravizar outra pessoa para poder tirar proveito disso, né? Lembrando que essas ideias do darwinismo social são ideias que já foram refutadas ao longo dos anos. Não existe essa ideia de raça, a gente fala hoje de etnias, é um outro termo utilizado. Mas os pesquisadores nessa época eles acreditavam nisso. Inclusive teve um pesquisador maranhense famoso que contribuiu muito para isso, que foi o Nina Rodrigues. O Nina Rodrigues, ele é maranhense, ele era um médico, que só que ele, durante muito tempo, ele pesquisou também sobre a escravidão, ele foi para a Bahia, estudou lá, ele ficou famoso, principalmente a partir da Bahia, mas ele também era um eugenista e teve muitos estudos e publicações sobre isso, né, também. Mas essa ideia, a gente tem que lembrar que isso já foi superado, essa concepção. Essa ideia de raça superior ou inferior. Encerra aqui. Vou pegar aqui o gancho aqui de vocês, né, sobre a questão da eugenia, né, do aspecto literário, do aspecto histórico. E lembrar também, como o professor falou, né, o Darwin ele fez essa questão nas espécies biológicas. Ele via que as espécies elas se adaptavam com o meio, né? A seleção natural era um modo como a espécie se adaptar, né? Sejam pássaros, né, com um determinado tipo de bico torto, bico para comer inseto, para comer rasgar carne, né, como são as aves de rapina. Então, tudo isso foram adaptações. Então, o ser humano, não existe a história de dizer que existem raças, né, caucasiano, existe uma raça que é a raça humana, certo? O que existe são adaptações, certo? Adaptações, por exemplo, os orientais, né, o olhinho puxado, que ali é uma adaptação para que não haja uma incidência solar que atrapalhe, que ofusque, né? Então, cada pessoa, por mais que ele tenha sua diferença, são adaptações. E essas adaptações não devem ser levadas com um aspecto negativo, como foi levado erroneamente, né, com os regimes totalitários, né, o nazismo e o fascismo, né? Não você eliminar. Essa aqui é a raça inferior, nós vamos eliminar. Até porque você veja que o vírus, a atual pandemia, né, e as outras, o vírus ele não tem esse aspecto eugênico, né? Ele não tem, ele mata negros, ele mata brancos, pobres, ricos, às vezes pessoas de 96 anos saem, né? Vejo muitos casos de cura de pessoas bem idosas, pessoas com 15 comorbidades, e às vezes pessoas que não têm nenhuma comorbidade acabam indo a óbito. Então, não existe essa eugenia, certo? Não existe essa questão de raça suprema. É bom deixar bem claro que não existe essa questão da eugenia, certo? O que pode ter para a humanidade e que a ciência recomenda é essa questão de você melhorar a sua concepção de mundo, você melhorar seus modos, seus métodos com relação de higiene, com relação à prevenção de doenças. Isso o ser humano tem que ter um avanço
no pensamento dele, o avanço no querer da cultura, na questão dos cuidados necessários para que se evite, né, isso em âmbito individual como no âmbito de um presidente, no caso. Então, eu creio que a humanidade tem que melhorar. O desenvolvimento ele nunca deveria ser desatrelado ao sustentável. Na verdade, quando o professor falou da questão da Revolução Industrial, né, nunca se teve essa questão de desenvolvimento sustentável, né? A gente vê muito como moda, mas, na verdade, o desenvolvimento ele tem que ser necessariamente sustentável, porque nós temos uma casa. Se a gente poluir essa casa, que é o planeta Terra, quem vai sofrer somos nós. Obrigada aos professores Hugo e Carlos Júnior. Nada. Deixa aí Eu agradeço a participação. Hashtag fica em casa estudando. Compartilho também dessa posição. Hashtag também fica em casa. Obrigada a todos. Voltamos na próxima. Hashtag fica em casa estudando.